Este canal é atualizado todas as noites na mesma hora. Se não quiser perder nenhum episódio, inscreva-se no canal. Obrigado. Há alguns dias, em uma noite de quarta-feira comum, minha mãe acabara de terminar o turno da noite no restaurante e dirigia sozinha de volta para casa. Ela conduzia em uma estrada rural escura e opaca, com algumas casas decrépitas espalhadas pelos lados, apenas o brilho fraco dos faróis iluminando a frente. A estrada estava deserta. Minha mãe ligou o rádio, cantarolando baixinho para espantar o silêncio da noite. De repente, ela notou uma silhueta negra alta e forte surgir à beira da estrada, um homem acenando para ela, tentando fazê-la parar o carro. Cautelosa, minha mãe diminuiu a velocidade e abriu apenas uma fresta da janela. O homem se aproximou rapidamente, alegando que seu carro tinha quebrado e pedindo para usar o celular dela para pedir ajuda. Mas quando esticou a mão para a maçaneta, minha mãe viu a tela do celular dentro do carro dele acender, e soube que ele estava mentindo. Um arrepio percorreu suas costas. Ela subiu o vidro rapidamente e acelerou para sair dali, a silhueta sombria do homem desaparecendo no retrovisor. Minha mãe chamou a polícia, mas claramente, era tarde demais. Depois, quando minha mãe alertou as pessoas sobre a experiência nas redes sociais, alguém respondeu que já havia passado por algo similar. Uma semana antes, um homem bem vestido havia assediado uma senhora no condomínio e a seguido por um tempo, com insinuações assustadoras em suas palavras. E naquela noite, enquanto eu estava sozinha no quarto, ouvi claramente o som de um homem pigarreando lá fora na floresta. Era estranho, pois nossa casa é cercada por árvores e não havia mais ninguém por perto. Pedi para minha mãe checar e ela viu uma sombra escapando rápido da encosta dos fundos da nossa casa, desaparecendo na escuridão. Depois, quando meu namorado chegou em casa, ele também viu um homem de terno e gravata, carregando uma pasta, com uma aparência suspeita. Todos os sinais indicavam que isso não era coincidência. Um psicopata estava nos seguindo sorrateiramente, com intenções sombrias e maliciosas. A tentativa de sequestro que minha mãe sofreu abalou profundamente meu coração. Sempre que a noite caía, eu podia sentir aquela maldade gelada nos observando, espreitando. Nós chamamos a polícia, mas o homem continua solto. Agora, cada farfalhar das folhas, cada canto escuro, faz meu coração disparar. Só espero que a polícia o capture logo, para podermos ter paz novamente. Essa história aconteceu quando eu ainda era uma criança de 14 anos, quando minha família originalmente planejava ir de férias. No entanto, por causa de uma reunião de trabalho do meu pai, ele teve que nos encontrar alguns dias depois para sair de casa. Para partir mais cedo, eu e meus irmãos fomos empacotados em um carro, preparando-nos para começar a viagem. A jornada em si não teve nada de especial, mas enfrentamos vários atrasos, fazendo com que chegássemos ao destino muito mais tarde do que o planejado. Por essa razão, o dono da casa de férias que alugamos já estava dormindo quando chegamos, e também não conseguimos contatá-lo para pegar a chave. Parecia um plano muito ruim, mas aparentemente eles eram muito rígidos sobre a entrega da chave na hora certa. Minha mãe não ficou frustrada, ela decidiu jantar primeiro, embora isso me incomodasse. Mas não tínhamos outra escolha, então eu e meus irmãos fomos a um dos nossos 2 restaurantes favoritos para o jantar. Durante a refeição, ela ligou para o meu pai para ver se ele poderia nos ajudar a reservar um quarto de hotel nas proximidades. No entanto, enquanto ela estava ao telefone, um homem estranho se aproximou e começou a conversar com ela. Pensei que ele era apenas um morador local amigável,
conversando casualmente com ela. Mas de repente meu pai ligou para minha mãe novamente, e ela arranjou uma desculpa para falar com ele. Aparentemente, todos os hotéis próximos estavam lotados, o que não era surpreendente pois era temporada de férias. Nosso novo plano era dirigir até a cidade mais próxima, encontrar um lugar para ficar e esperar até podermos pegar a chave da casa de férias. No entanto, o estranho pareceu ouvir a conversa telefônica da minha mãe, acenou adeus e depois voltou para nossa mesa. Ele parecia perfeitamente normal, arrumado, discreto, sem diferenciar-se dos outros clientes. Ele disse à minha mãe que tinha uma casa grande, com um quarto de hóspedes onde poderíamos ficar e que sua esposa não se importaria. Minha primeira reação foi recusar, eu não queria ficar na casa de um estranho. No entanto, o homem alegou trabalhar no setor financeiro, como banqueiro de investimentos, e depois de conversar um pouco, minha mãe achou que ele não estava mentindo. Liguei bravo para o meu pai e contei a ele, mas ele achou que eu estava exagerando, lembrando que às vezes as pessoas são apenas gentis. Então minha mãe, meus irmãos e eu seguimos o homem até a casa dele. O quarto de hóspedes era muito bonito, mobiliado, com 2 quartos, mas as camas ficavam embaixo das janelas em cada quarto, o que me deixou desconfortável. O tempo passou rápido e logo estávamos todos prontos para dormir. Mas no meio da noite, minha mãe ouviu alguém batendo na porta, que era o homem. Ele alegou apenas querer ter certeza de que estávamos confortavelmente instalados, o que deveria ser bom, mas 30 minutos depois ele voltou. Desta vez, minha mãe disse a ele que estávamos bem e iríamos buscar a chave pela manhã. No entanto, 30 a 45 minutos depois, não consegui dormir, aparentemente nem os outros. Ouvimos um farfalhar do lado de fora, o que era estranho porque o quarto de hóspedes ficava longe de árvores ou arbustos, não deveria haver esse som. Foi então que vi minha mãe arregalar os olhos, olhando para fora da janela. Vale ressaltar que essas janelas não tinham cortinas ou coberturas. O homem disse que era porque sua esposa estava reformando. Vi uma figura parada lá, quase tendo um ataque cardíaco. Não sei quanto tempo ele ficou lá. Quando a figura partiu, minha mãe esperou um pouco e depois nos disse para fazer as malas. Ela não estava brincando. Já tínhamos ligado para o meu pai, que também gritou com minha mãe. Ela disse que tínhamos que sair, então dirigimos até o portão da frente para encontrar meu pai e pegar a chave. Acho que foi por volta das 2 da manhã. Dirigimos um SUV grande, direto para a casa, em silêncio. Desde então, nunca mais voltamos para aquele lugar, e meus pais se recusam a discutir o incidente. No entanto, um dia um primo bêbado me contou algumas coisas, aparentemente ouvirá a conversa deles sobre o evento. Ele disse que eles não te contaram que o dono da casa estava de férias na época. Suponho que minha mãe ou pai entrou em contato com as autoridades locais depois para esclarecer a situação, mas eles nunca nos contaram. Eu sou uma mulher, e quando isso aconteceu, eu tinha apenas 16 anos de idade. Meus 2 irmãos se chamam Spencer e Léo, com 17 e 18 anos, respectivamente. Naquela época, o casamento dos meus pais vinha se deteriorando. Embora a maior parte do tempo eles se dessem bem, sempre que brigavam, a situação ficava muito ruim. As discussões deles frequentemente começavam com gritos um com o outro e depois entravam em estado de silêncio. O clima em casa era muitas vezes tenso e às vezes insuportável. Essa história aconteceu em uma noite de 5 de novembro de 2009. Naquela noite,
Minha mãe começou a culpar meu pai por algo errado em casa, e a discussão dos meus pais logo escalou para uma acalorada briga e depois voltaram ao silêncio. Por volta das 20 horas, meus irmãos e eu não aguentávamos mais as discussões deles, então dissemos a eles que iríamos sair para espairecer. Então nos apertamos no carro e nos preparamos para dar uma volta. Naquela noite, Spencer dirigiu, e rodamos sem rumo até finalmente encontrar uma velha casa abandonada em um lugar muito remoto e escuro. Spencer sugeriu que entrássemos e dessemos uma olhada, parecia interessante. Léo concordou, e sim, parece interessante. Eu não estava muito afim da ideia, porque sempre tive um medo terrível de casas abandonadas, especialmente no escuro. Mas eu não queria ficar sozinha no carro, então finalmente decidi acompanhar meus irmãos. Quando chegamos à casa, descobrimos que a porta estava aberta. O lugar parecia estar abandonado há muito tempo, o exterior muito deteriorado, coberto por ervas daninhas e lixo. O interior ainda estava razoavelmente arrumado, exceto por teias de aranha e poeira. Tiramos nossas lanternas e começamos a explorar o interior da casa. Enquanto caminhávamos entre os cômodos, de repente ouvimos uma porta se abrindo lentamente em algum lugar. Spencer parecia nervoso e então ouvimos passos, e meu coração começou a bater rápido. Tampei minha boca para não gritar. Felizmente, quem quer que fosse, não entrou no cômodo em que estávamos. Tranquei a porta do cômodo cuidadosamente, e então ouvimos uma voz irritada: "Idiota, você cometeu um grande erro vindo aqui. Quando eu te encontrar, vou fazer o que quiser, e ninguém vai ouvir seus gritos." Senti um calafrio. Percebemos que tínhamos invadido a casa de um completo lunático. A pessoa voltou para o corredor e começou a bater nas portas. Nos esforçamos para encontrar alguma coisa para nos defender, e felizmente encontrei uma velha chave de fenda. De repente, a porta foi arrombada e uma figura avançou em nossa direção, gritando. Tudo aconteceu tão rápido que não tive tempo de passar a chave de fenda para um dos meus irmãos, então tomei a ousadia de balançá-la e acertei a cabeça da pessoa, que caiu no chão. Kayla, por que você fez isso? Nós invadimos a casa dessa pessoa, e agora a atacamos. Eu não sabia mais o que fazer. Spencer verificou o pulso da pessoa para se certificar de que ele ainda respirava. Ah, graças a Deus, ele ainda está respirando. Tudo bem, agora precisamos sair daqui rapidamente. Nos apressamos para fora da casa e de volta para o carro. Quando estávamos dando marcha ré, vimos a pessoa vindo em nossa direção com a chave de fenda, e Spencer rapidamente nos tirou dali. Todos nós ficamos bastante abalados, mas decidimos não chamar a polícia já que nós éramos os invasores. Também não contamos para os nossos pais, porque o relacionamento deles já estava bem tenso na época, e eles já estavam sob pressão suficiente. 2 anos depois, eles finalmente se divorciaram. Nunca mais exploramos casas abandonadas, e para quem quer explorar lugares abandonados, certifiquem-se que realmente estejam abandonados. Estar sozinho em casa não é assustador em si, mas se você perceber de repente que não está sozinho, a situação pode rapidamente se transformar em um pesadelo. Essa história aconteceu no início de dezembro de 2008. Para contextualizar, eu morava em Calgary, Alberta, no Canadá. Meu nome é Jack, eu tinha 15 anos quando isso aconteceu, e eu tinha um irmão mais velho que eu chamava de Ângelo, ele tinha 22 anos na época. Naquela noite, meu irmão Ângelo estava dormindo na casa da namorada dele, o que significava que eu ficaria sozinho em casa a noite inteira.
Meus pais estavam a 30 minutos de carro, num casamento, e ligaram para me avisar que passariam a noite num hotel pois estavam bêbados demais para dirigir. Como a maioria dos adolescentes tímidos, eu estava animado por ter a casa toda para mim, mas morávamos numa casa bastante grande que sempre me deixava arrepiado à noite, especialmente quando eu estava sozinho. Normalmente, eu trancava no meu quarto e não saía. Porém, a animação logo foi substituída por uma sensação de inquietação. Comecei a sentir como se não estivesse sozinho. Depois de um tempo, não consegui mais atribuir isso à paranoia comum. Parecia realmente que alguém estava me vigiando. Tentei me distrair jogando videogame, mas a sensação não passava. Eventualmente precisei ir ao banheiro, descendo as escadas do corredor, já que o banheiro que eu costumava usar estava bloqueado por móveis, pois o banheiro dos meus pais estava em reforma. Isso me deixou sem opção a não ser usar o banheiro do andar de baixo. Então atravessei os cômodos bagunçados e desci as escadas. Depois de fazer minhas necessidades, quando saí do banheiro, percebi algo estarrecedor e das sombras do escritório do meu pai no andar de baixo, notei uma silhueta escura me encarando. Ficou parada imóvel, como se esperasse que eu não a visse. Perguntei: Ângelo, é você? De repente, a figura pulou sobre a mesa do meu pai e correu em minha direção. Com a adrenalina bombando, subi correndo as escadas e tranquei a porta do quarto dos meus pais. O invasor começou a bater e chutar a porta furiosamente. Felizmente, a porta era bastante sólida para aguentar os golpes, mas eu sabia que precisava ligar para a polícia. Era só uma questão de tempo até ele arrombar a porta. No entanto, tive sorte. Ouvi passos subindo correndo as escadas, e depois uma voz dizendo: abaixe a faca, levante as mãos. Depois de alguma confusão, a polícia chegou e perguntou: e ainda tem alguém aí? Cuidadosamente, saí do quarto dos meus pais. No corredor, havia alguns policiais. Eles me contaram que o vizinho ao lado viu o invasor entrando na minha casa pelo portão dos fundos, aceitaram meu depoimento, prenderam o invasor e o levaram embora. Mais tarde, meus pais voltaram depois de ouvirem tudo o que aconteceu da ligação da polícia. Meu irmão também ficou sabendo, e Ângelo pediu desculpas por esquecer de trancar a porta dos fundos. Fiquei muito grato que nosso vizinho contatou a polícia, ou eu possivelmente não estaria aqui. A experiência foi tão traumática que me recuso a comprar uma casa até hoje, anos depois. Agora moro num apartamento de 2 quartos no andar mais alto de um prédio. Me sinto muito mais seguro. Eu tive 2 experiências arrepiantes que jamais esquecerei. A primeira quando eu tinha 14 anos e a segunda aos 22. No ensino médio, meu melhor amigo se chamava Andrew e meu primo José. Éramos inseparáveis e frequentemente estávamos juntos. Moravam no mesmo bairro de má fama e eu os visitava toda semana. Costumávamos ir juntos ao parque próximo para brincar e conversar. Ao lado do parque havia um túnel de manutenção com 2 entradas que levavam ao subsolo, já que a água superficial do parque fluía pelo túnel até um riacho. O túnel era de cimento, as entradas eram quadradas e tinha uma rampa de cimento inclinada para baixo que levava às entradas. Um dia, decidimos sentar na entrada do túnel e olhar dentro. Percebemos que havia uma pichação na parede do lado esquerdo, em uma curva, que dizia: este caminho leva ao inferno. Sendo jovens corajosos, pensamos em explorar para ver o que havia lá dentro. O teto do túnel era muito baixo, tínhamos que nos curvar para entrar.
Andamos cerca de 3 metros e percebemos que se fossemos mais longe, não veríamos nada. Então planejamos comprar lanternas e voltar para explorar. Nossas mães nos compraram lanternas baratas que mal emitiam luz, então só pudemos ir um pouco mais longe do que da outra vez, mas vimos algumas pichações, uma dizendo "Corram, meninos e meninas, antes da curva à direita". Antes da curva havia um aviso final dizendo "Você já está no meio do caminho para o inferno", com uma seta apontando em direção à curva. Naquele momento, não podíamos ver nada depois da curva, então dissemos que voltaríamos quando juntássemos dinheiro para comprar melhores lanternas. Cerca de uma semana depois, fui para a aula e notei que meu primo, que normalmente era alegre, parecia um pouco estranho e nervoso. Estava muito quieto e não dizia muito. Finalmente perguntei o que havia acontecido e depois de muito relutar, me contou que ele e Andrew tinham entrado sozinhos no túnel no dia anterior. A mãe dele havia comprado uma lanterna potente, ele estava na frente de Andrew e quando chegou na curva e se virou, a lanterna iluminou algo, era preto e grande, e quando a luz tocou as costas disso, virou a cabeça em sua direção e ficou completamente em pé. Ele me contou muito seriamente e pude ver que não estava brincando. Queria acreditar nele, mas Andrew tinha o mau hábito de mentir de propósito, então pensei que talvez José e ele estivessem tirando uma com a minha cara. Não fomos ao túnel por um tempo. Um dia fui dormir na casa de Andrew e ele tinha convidado uma colega. Contamos a ela sobre o túnel estranho e ela quis ir ver. Esperamos até escurecer e fomos. Ela era mais corajosa do que nós dois e sempre ia na frente. Andrew tentou alertá-la, quase implorando para que fosse mais devagar. Viramos a curva e continuamos descendo. Essa parte do túnel era longa e mesmo com 3 lanternas era difícil enxergar. Não havia pichações, apenas água raso. Chegamos a uma parede com um pequeno buraco redondo que levava a uma parte mais profunda. Bem antes do buraco, o teto se arqueava. Levantei para esticar as costas. Tenho 1,80 metros de altura e podia ficar completamente ereto sem a cabeça tocar o teto. Bem quando estávamos nos espreguiçando, de repente me lembrei do que José disse sobre ver algo se levantar no final do túnel. Um lugar que nunca tínhamos alcançado até agora. Olhei para Andrew e disse que José não tinha mentido, que aquele lugar era definitivamente sinistro. Corremos para fora de volta para a casa de Andrew. Contamos a José o que aconteceu. Naquele momento, embora tivéssemos medo, ainda era uma espécie de terror emocionante que podíamos exibir. Então decidimos voltar ao túnel para descobrir a verdade. Cedo pela manhã, José me ligou e disse que seu primo tinha dormido em sua casa na noite anterior, tinha contado sobre a estranha experiência e o primo queria ver o lugar, mas não queria entrar, só olhar onde era. A mãe de José tinha regras estritas sobre sair à noite, então quando ela estava profundamente adormecida, eles escapuliram para ver o lugar. Quando chegaram, José disse que desceram a rampa de cimento e ouviram sons vindos do túnel, como se várias pessoas estivessem falando, além de estranhos gemidos. Ele se aproximou para ouvir melhor, entrou na água e ouviu vozes falando e barulhos dentro, que tem alguém vindo, depois sons de passos correndo através da água, ecoando lá dentro. Disse que ele e o primo correram para casa apavorados, com medo de alguém ver ou segui-los. Pegou o rifle do avô e colocou ao seu lado, sem saber o que esperar, mas depois nada aconteceu. Decidimos voltar ao túnel de noite para investigar a origem. Uma noite eu estava em casa, minha tia Priscila veio visitar e também estavam minha irmã Renê, a amiga da minha irmã Erika e meu amigo Mike. Começamos a contar histórias de terror e mencionei o túnel.
Minha tia perguntou onde era porque queria ver e os outros também se interessaram. Saí para dizer ao meu pai para onde íamos e ele disse que quando morava naquele bairro, aconteceram coisas relacionadas a crianças naquele lugar, até rumores de uma presença maligna inominável. Meu pai costumava inventar histórias, então não acreditei muito nele, mas para minha surpresa, me deu uma pequena faca caso eu insistisse em ir. Chegamos lá e Erika disse que ficaria no carro. Liguei para Andrew e José para perguntar se queriam entrar com todo o nosso grupo. Pensei que seria mais seguro em número e como da última vez não vimos nada, achei sensato. Eles vieram e todos entramos. Quando viramos a curva, minha irmã começou a correr alguns metros à minha frente, passando o marco rumo à área escura mais profunda. Tentei acompanhá-la, iluminando o caminho. Bem nesse momento, vi a luz refletida em algo escuro. Parei imediatamente e comecei a gritar para minha irmã recuar. Mas ou não me ouviu ou não se importou, e deu mais 2 passos, a lanterna iluminando a mesma coisa que eu havia iluminado. Estava agachado. Primeiro virou a cabeça em nossa direção e depois se levantou. Sua pele era totalmente negra, a luz parecia refletir nele no que pude ver. Era tão alto que a cabeça quase tocava o teto abobadado. Podia ver claramente seus 2 olhos vermelhos, como 2 faíscas de fogo na escuridão, nos encarando e emanando uma presença maligna e gélida. Nunca tinha ouvido minha irmã gritar daquele jeito, era um medo e desespero visceral. Ela se virou, me empurrou ao passar correndo e gritou para correrem. Fiquei paralisado de medo, mas ela não percebeu que eu ainda estava atrás e continuou correndo o mais rápido que pôde em sua vida. Nunca tive tanto medo, meu corpo não se movia. Entrei em pânico, me obriguei a agarrar minhas pernas e forçá-las a se mover, depois a outra. Estava com muito medo de olhar para trás, só pensando que aquela coisa maligna estava me perseguindo e que eu tinha que escapar imediatamente ou estaria condenado para sempre. Quando finalmente consegui mover as pernas, me virei e corri mais rápido do que em qualquer momento da minha vida. Embora todos os outros, incluindo minha irmã, estivessem na minha frente, fui o primeiro a sair disparado do túnel. Todos concordamos em nunca mais entrar. Meses depois, eu e Andrew planejávamos ir ao parque brincar e vimos que tinha uma festa de aniversário acontecendo, então sugeri que entrássemos na entrada do túnel, onde ainda havia luz solar, somente para ter um pouco de privacidade para conversar sem incomodar ninguém. Ele hesitou no começo, mas concordou porque eu disse que não iria a lugar nenhum escuro. Andamos um pouco, havia um lugar elevado onde a água fluía para o lado, formando uma área seca. Sentamos para conversar. De repente, algumas crianças da festa vieram à entrada e perguntaram o que estávamos fazendo. Tentamos fazê-las voltar, mas insistiram em ficar e fazer perguntas. Disse a Andrew: vamos sair daqui, não quero que eles desçam. Quando saímos, vimos um homem mandando aquelas crianças de volta. Ele se virou para nós e perguntou o que estávamos fazendo lá dentro. Eu disse que só estávamos conversando e brincando. Ele parecia muito sério e perguntou se tínhamos visto alguma coisa lá dentro. Senti meu coração acelerar. Era um completo estranho que nunca tínhamos visto. Tentei fingir que não sabia. Com uma voz fraca perguntei: a que coisa? E ele começou a dizer em voz alta: aquela grande coisa preta e sem nome. Vocês a viram? Ficamos em silêncio até que finalmente perguntei como ele sabia daquilo. Ele respondeu: e deixe-me contar uma coisa, jovens. Quando eu e meus amigos da idade de vocês entramos lá porque também nos achávamos corajosos e legais, mas não saímos vivos, todos morremos por aquele espírito maligno naquele túnel.
Agora sou apenas um fantasma advertindo para não cometerem os mesmos erros. Fiquem longe daquele túnel sinistro, entenderam? Começou a ficar furioso, apesar de não discutirmos. Até que começou a gritar. Andrew retrucou dizendo que não precisava ouvir ele. Andrew era baixinho e gordo, e eu, sendo um adolescente alto, estava com muito medo para dizer qualquer coisa. O homem ameaçou nos arrastar para o inferno, falava como se fosse um fantasma de verdade, nos advertindo seriamente. De repente, um homem bêbado da festa se aproximou para urinar um pouco longe de nós. Disse: "E ei, amigo, onde você se enfiou? Estamos te procurando." O homem respondeu: "Só estava conversando com essas crianças." O bêbado mandou ele ir rápido de volta para a festa. O homem apontou para nós de novo dizendo: "Estou falando sério, não entrem naquele túnel de novo, há um espírito maligno além da imaginação de vocês espreitando lá." Então sua figura desapareceu lentamente e percebemos que ele também era um fantasma. Andrew disse então que na verdade também estava com medo, mas não queria demonstrar na frente daquele homem, então tentou parecer corajoso. Saímos correndo daquela entrada de túnel assustadora. Anos depois, nunca mais me aproximei sequer meio passo. Obrigado por ouvir este programa. Se você gosta do meu canal, por favor se inscreva, dê um like e compartilhe com seus amigos. Até amanhã à noite.